Alô, galera da Engenharia Clínica, estamos juntos mais uma vez para fazer uma análise da prova da IBFC, do cargo de engenheiro clínico da Unifap, realizada no último domingo, dia 2 de abril, e vamos fazer uma análise das questões e fazer algumas discussões aqui e alguns possíveis recursos a serem interpostos referente a essa prova. E aí, Lúcio? Isso, vamos fazer uma análise. A gente selecionou algumas questões aqui, são 9 questões. Só fazendo uma retificação, a prova foi ontem, né? Então foi dia 3 de abril, certo, Samuel? Domingo. E o Samuel e a gente fez uma análise, aí o grupo de estudos nosso, que a gente fez algumas videoaulas para treinar o pessoal. O nosso grupo, a gente fez intensas discussões depois dessa prova e separamos aqui, o Samuel separou 9 questões que ele achava que era importante a gente comentar e nós vamos comentar agora para vocês. Mas antes de comentar, peço para vocês apoiarem a nossa ideia, venham estudar, aprender, ensinar com a gente, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema Engenharia Clínica nas redes. E é esse trabalho duro aí que a gente tem feito aí junto com o Samuel, apoiando aí o desenvolvimento, né, fazendo uma engenharia clínica mais próxima da engenharia biomédica, uma coisa mais focada, e aí nós precisamos de apoio de vocês para continuar esse trabalho. Então, antes de começar, bora rodar a vinheta. Ok, Lúcio, então, com essas questões que selecionamos aí para a gente fazer análise, você coloca aí para a gente a questão número 36, questão da prova, da parte específica, referente aqui a procedimento, essa definição aqui da desfibrilação, como a gente viu nas nossas aulas, essa questão que a gente trouxe vários exemplos do uso do desfibrilador, do cardioversor, e a questão ela vem trazer aqui no gabarito a letra C como cardioversão e dando a definição de desfibrilação. Então, uma questão aqui que totalmente passível de recurso, fazer a interposição desse recurso, você aí, candidato, para garantir a mudança do gabarito, o termo cardioversão seria mais aplicado se houvesse o termo sincronismo, bem parecida com aquela questão também da aba comunidade, né, Lúcio, que colocou lá essa semana passada, um pouco antes da prova, né, já estava adivinhando uma questão parecida, e sem contar os 5 ou 6 vídeos lá no canal só falando sobre cardioversão, desfibrilação, desfibriladores, outras questões também que já trazemos da própria playlist de concursos públicos também, né? O que você achou aí dessa questão aqui, que o examinador poderia melhorar nessa questão? Então, ele fala reversão das arritmias, aí são várias arritmias. Uma delas é a fibrilação. E a fibrilação é uma arritmia onde você utiliza a aplicação de um pulso de corrente elétrica de grande amplitude num curto espaço de tempo. Então, a única descarga elétrica com um pulso, né, de corrente elétrica de grande amplitude e num curto período de tempo, você pode fazer isso também em outras arritmias. Mas como ele não falou em tempo de sincronismo, não falou nada disso, só pode ser a desfibrilação. Então, eu estou de acordo com você. O grupo de estudo que a gente montou para essa prova, quem comprou o nosso guia, quem participou do grupo de estudo, quem assiste o canal, essa aí era uma questão fácil, né? E eu recomendo aí, a gente vai apoiar os alunos que compraram o guia de estudo, que ajudaram a gente aí também nesse processo, a gente vai ajudá-los a contextualizar essa, como chama mesmo? Não é impugnação, é uma... Interposição de recurso. Interposição de recurso, porque essa questão, infelizmente, aí ela não foi montada de um jeito aí que ficasse adequado com a resposta de cardioversão, né? Então, Samuel, é com você. Ok, Lúcio. Então, a gente segue para a próxima questão aqui da prova. Questão número 38. Questão interessante aqui, abordando ultrassom, fazendo essa caracterização, trazendo a definição do princípio de funcionamento, os meios de propagação das ondas acústicas, ondas sonoras,
e vem fazer essa distinção, verificar a aplicação da alta frequência e da baixa frequência. E o enunciado ficou o final para assinalar a alternativa que apresenta para que servem as frequências mais altas e as mais baixas. E como alguns candidatos podem ter sentido falta do termo respectivamente, porque tanto a alternativa A quanto a alternativa C poderiam responder essa questão. Mas, então, você, candidato, pode fazer o seu recurso referente a essa elaboração de faltar o termo respectivamente para corresponder ao gabarito informado pela banca, pela IBFC. Lúcio, o que é que você achou dessa questão 38? Deixa eu dar um toque para o pessoal aqui. Primeiro ele faz um enrolation aqui em cima, né? Explica algumas coisas que a gente deve saber e pergunta, né? Com relação a ultrassom. A gente tem ondas com alta frequência de ultrassom, são ondas mecânicas, e temos também com baixa frequência. Então, ele diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta para que serve a frequência mais alta e para que serve a frequência mais baixa. Então, o que a gente tem aqui, agora eu estou projetando as respostas aqui, Samuel, para que você possa argumentar com eles aí. Agora está as E alternativas aqui. O que você está sugerindo? Qual que é a resposta do gabarito considerada como correta? O gabarito ficou como correta a alternativa, vou confirmar aqui, 38, alternativa C. Ou seja, ele está dizendo que a resposta é o seguinte: a frequência alta, mais alta, aumenta a resolução, e a mais baixa você consegue ver tecidos mais profundos, portanto aumenta a capacidade de você enxergar tecidos mais profundos. O que o Samuel colocou para vocês é o seguinte: é que aqui a pergunta deveria ser assim: assinale a alternativa que apresenta para que servem as frequências mais altas e as mais baixas, vírgula, respectivamente. Porque, segundo o nosso grupo de estudo, né, a letra A também poderia ser a resposta correta. Porque a mais baixa aumenta a profundidade de penetração e a mais alta aumenta a resolução. Então, por isso que o Samuel está pedindo sugerindo, né, que se poderia pensar numa interposição de recurso, e infelizmente, para quem está assistindo esse vídeo, está assistindo depois do final da interposição de recurso. Então, nós estamos privilegiando, nesse caso, o pessoal que apoiou nossa ideia, que comprou nossa ideia de fato, e a gente vai ajudá-los também nessa questão da interposição do recurso. Então, se não tem o respectivamente, a ordem com que a resposta é correta, supostamente seria correta, né? Muda. Então, está aí mais uma dica do Samuel, que observou aqui mais um detalhe, né? E importante, ler a questão, tem que ver se ela faz sentido. Se ela faz sentido, aí você começa a pensar em responder. Com você, Samuel. Perfeito, Lúcio. Lúcio, essa questão 39, só um pequeno comentário dela. A gente mostrou na aula 5, essa tabela aqui que tem nessa referência do Diesel, 1973. Pronto, Lúcio, essa tabela aí que você está mostrando, a gente colocou na aula 5 lá, chamou a atenção para você conhecer, inclusive a referência que indicamos também para os nossos alunos para estarem, a nota técnica da Anvisa, número 3/2021, referente a práticas seguras para a prevenção de lesões graves e óbitos de pacientes associados a choque elétrico durante assistência prestada nos serviços de saúde. Então, a gente tocou nessa tecla aí para estudar essa referência e foi um tópico abordado aí, fomos felizes em fazer essa indicação aí para os nossos alunos aí, deles terem estudado e terem acertado isso aí. Então, só uma observação dessa questão mesmo. É verdade, viu, Samuel? E assim, o pessoal que participou do grupo de estudo nosso teve acesso a várias dicas aí que foram formuladas, baseadas em provas passadas, baseados naquilo que é pertinente. Então, essa questão de segurança elétrica é uma questão que sempre a gente deve estar imbuído, o que é macrochoque, o que é microchoque, e ter uma noção dos limites aí de corrente elétrica.
Então, Lúcio, vamos seguindo na próxima questão, a questão número 40, Está na tela. bem específica aqui, abordando também o tópico de segurança em equipamentos médicos. Então, o tópico lá do edital estava previsto, essa referência, e a gente tem lá, você coloca para a gente a figura referente esse enunciado aqui, querendo saber. Deixa eu só dar uma contextualização, então. Então, aqui é o seguinte, o cara quer saber o seguinte, ele fala que tem choque elétrico, de corrente alternada e corrente contínua, e aí ele impõe um choque elétrico. Ele fala, ó, imagina que um cara tome um choque de 1 ampere, que é igual a 1000 miliampere, e esse choque dure 10 milissegundos. Aí ele pergunta o que vai acontecer, né? Qual que é a probabilidade de acontecer uma fibrilação cardíaca? É isso que ele está perguntando. Então, tem que conhecer esse gráfico que o Samuel mencionou e que eu vou mostrar aqui para ele poder comentar para vocês. Pronto, Lúcio. Então, a gente tem no gráfico aí o eixo do tempo e o eixo da intensidade de corrente. Então, a gente verifica aí no cruzamento dessas retas aí, a reta verde, azul e vermelha, onde a gente vai ter essa região DC41, não é isso? Exatamente. Referente, você lê para a gente qual é o informado? Sim. O tempo. Isso, agora eu vou projetar para vocês as tabelas que significa. Então, aqui ele estaria na região DC41. Nessa região DC41, onde vai dar, na tabela associada, o risco da fibrilação ventricular de 5%, não é isso? Exatamente. Então, 5%. a gente não tem nenhuma alternativa com esse valor. Então, essa é uma questão para ser anulada. Uma questão aqui que é um enunciado muito bom, mas o examinador aqui não colocou as alternativas corretas aqui, referente ao gabarito, a fazer o preenchimento correto aqui. Então, o que mais se aproximaria foi o gabarito, 10% a 20%, mas não é o 5% que a referência vem trazer. Então, essa questão é uma questão para colocar um recurso para fazer anulação da mesma. O que é que você achou dessa questão, Lúcio? Sim, alguns que chutaram e acertaram não vão fazer, com certeza, a interposição de recurso, mas eu acho que é isso mesmo, Samuel. Se ele deu uma referência, se ele definiu ali o que o gráfico mostra, né? Corrente contínua 0 Hz até 1000 miliampere, que é 1 ampere, região DC41, 5%. Estou de acordo com você. Com você, Samuel. Ok, Lúcio, então seguindo na próxima questão, a gente vai para a questão número 41. Essa questão interessante aqui, Lúcio, é quando a gente vê lá nos tópicos lá do edital, eles falam equipamentos especiais de laboratório. Aí o candidato às vezes pode pensar que é uma instrumentação avançada, algo muito complexo, mas as próprias centrífugas são equipamentos especiais também de laboratório pela vasta aplicação que elas têm, desde a centrífuga de microhematócrito, centrífuga laboratorial simples, refrigerada também, como a gente viu nas aulas, né? Abordamos várias questões referentes a esse tópico aqui, e ele vem falar sobre essa característica o motor brushless, sem escovas, né? Como ele mesmo faz a referência aqui no enunciado, e vem pedir uma característica, vem até com um enunciado um pouco querendo fazer uma pegadinha, né, uma casca de banana. Assinale a alternativa que apresenta características, no plural, né, do motor brushless. Então, o gabarito ele colocou como alternativa E, mas a gente percebe que a alternativa C e a alternativa D também estão corretas, né? Ela reduz os desgastes necessários por não haver as escovas. Geralmente, as antigas centrífugas usavam escovas de carvão para fazer o uso, o princípio de funcionamento, e também a redução do ruído, né, associado até uma característica dos motores de corrente contínua, né, reduzir esse ruído durante o uso, né, em função de não haver o desgaste referente às escovas de carvão, como era mais comum. E também a alternativa, então, essa questão aqui é uma questão para o candidato escolher a mudança do gabarito ou fazer até a solicitação de anulação no recurso.
fazer a fundamentação e selecionar qual alternativa o candidato quer escolher aqui, entre a letra C, a letra D e a E, como a organizadora colocou o gabarito preliminar. Lúcio, o que é que você sugere nessa questão para o candidato? Só para eu entender, a resposta certa foi letra E? Exato, letra E. Nossa. Bom, então, a gente sabe, né, que quem já trocou carvãozinho de centrífuga sabe o que está dizendo. Então, eu com certeza marcaria a primeira questão aqui, eu marcaria a redução dos desgastes, efetivamente. A gente até discutiu aqui, eu tentei defender o examinador, né, e argumentei com o Samuel que a redução de ruído, embora haja, ela não seria tão significativa em relação ao ruído que a máquina produz. Mas o Samuel me convenceu, porque ela reduz o ruído efetivamente. Então, seriam as duas grandes vantagens aí. Agora, o sistema de acionamento, como foi colocado a letra E, depende do equipamento, depende do fabricante, depende do que está na norma. Às vezes, todas elas têm isso, né? Tem uma chave de liga-desliga, e um controle deslizante, que deve ser às vezes pode ser um resistor variável, por exemplo, para controlar essa rotação, a marcação do tempo e tudo mais. A gente também recomendou a literatura da Organização Mundial da Saúde, as duas edições, a primeira e a segunda edição. Então, a gente preparou bem a equipe para os participantes, nossos alunos aí do Guia de Estudo para o concurso da EBSER. É isso aí, mas essa questão do S... Outra coisa também... Como o Samuel falou... Outra coisa também, Lúcio? Oi? Outra coisa também é esse comando não necessariamente seja uma chave liga-desliga, pode ser um botão também, né? Pode. Não necessariamente uma chave, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu fico pensando se quem fez a prova conhece realmente os equipamentos, né? Os detalhes dos equipamentos, mas... Como o Samuel falou, ele pede características, é mais de uma, né? Então, para chutar aí, poderia ser o cara chutar assim, entre a B, a C e a E, porque na C e na D só tem uma característica. Então, remete para aquela outra questão que a gente comentou, que poderia ser anulada sem o respectivamente. Com você, Samuel. Olá. Então, Lúcio, a gente segue para a próxima questão aqui, também envolvendo equipamentos especiais de laboratório, tópico lá do edital. Questão número 42. Mostra aí para a gente a questão. Está projetada na tela, Samuel. Pronto, que ele vem falar sobre câmaras de conservação, né? Focando aqui a parte laboratória, ele vem trazer como gabarito dessa questão 42 a alternativa A. E vem dizer dessa faixa de temperatura, uma faixa aqui gigante, né? Menos 30 graus a mais 20 graus. Então, Lúcio, como você falou, a referência aqui é uma faixa pequena, né? A maioria das vacinas trabalham com essas faixas aqui, na faixa de mais 2 graus Celsius, mais 8 graus Celsius, né? A faixa, próxima à faixa de uma geladeira, né? E não menos 30 é um freezer, né? Essa temperatura. O que você achou dessa questão? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora uma tabela da rede de frio, né? A gente chama isso de rede de frio. Se vocês forem ver essa tabela que eu estou mostrando aqui agora, tem aqui os imunobiológicos disponibilizados pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. É tudo de 2 a 8. Tem algumas exceções, né, de menos 25 a menos 15, por exemplo, menos 25 a menos 15 para febre amarela, em algumas composições de imunobiológicos, que remete para 2 a 8. Então, aqui, como vocês podem ver, de menos 30 a 20, enquadra as exceções, né? Acaba enquadrando as exceções. Esse é o tipo da questão que foi mal formulada, e deveria ser de 2 a 8 aí, por exemplo, para quem estudou poder acertar esse tipo de questão. Então, estou junto com você, Samuel. Ok, Lúcio. Então, essa questão aqui, o gabarito provavelmente seja modificado, né? As outras alternativas aqui pode trazer algum item que seja passível de consideração, o item é mesmo display.
a visualização dos parâmetros, o ajuste quando necessário. Então, provavelmente essa questão tem a mudança de gabarito. Vamos aguardar aí os recursos. Lúcio, você mostra aí para a gente a questão 44. Essa questão 44 é interessante que ela traz um texto gigante referente a... Só para gastar tempo do candidato, como passamos essa dica aqui para os nossos alunos aqui no nosso guia de estudo, para analisar o enunciado final, né, quando ele diz: assinale a alternativa abaixo que apresenta, respectivamente, as cores representadas dos agentes biológicos, ergonômicos, físicos, mecânicos e químicos, né? A referência que passamos, né, Lúcio, do Manual de Segurança no Ambiente Hospitalar, tem lá todas essa parte de cores associada aos os mapas de risco, né? Que vem trazer a alternativa B de bola, como o gabarito aqui, correto? Então, só um detalhe aqui para o candidato, às vezes, não perder tempo desnecessário na leitura de um item desse tão grande, e sem contar também, né, Lúcio, que é um tema aqui mais voltado para a área de segurança do trabalho, né? Importante, se bem que o edital traz esse tópico de segurança no ambiente hospitalar, então, interessante pelo menos conhecer, né, essas cores aqui associadas aos riscos, né, até para fazer a leitura do mapa de risco, né, do setor que for trabalhar, o setor que for transitar, né? O que achou da questão, Lúcio? Você falou tudo aí, né? Isso aí é problema do SESMIT, na verdade. Agora, se eu quero avaliar o quanto o trabalhador que eu vou contratar conhece, tem a noção de risco, né? Porque o mapa de risco tem toda uma história da sua criação. Vou comentar rapidinho aqui. Muitos dos riscos eram escondidos dos trabalhadores. Então, isso foi uma luta do trabalhador, foi um vencimento de uma luta do trabalhador quando conseguiu criar essa codificação de cores, obrigar o patrão, vamos dizer, a informar qual tipo de risco e a magnitude dele, né? Então, ele usa ali os círculos com vários diâmetros, enfim. Agora, é uma questão típica de SESMIT, né? Isso aí que deveria ter sido perguntado, por exemplo, para engenheiro de segurança. Embora, se fosse para engenheiro de segurança, ou técnico do trabalho, ou médico do trabalho, esse tipo de questão seria um tipo de questão considerado fácil. Então, a pertinência dela, para mim, só se justifica se eu tiver interessado em saber quanto que esse engenheiro clínico conhece sobre os seus direitos, sobre os riscos que acometem as pessoas que ele vai gerenciar, que ele vai fazer parte da equipe. Então, estou com você, Samuel, nessa também. Então, Lúcio, a gente segue aqui na questão número 45, a questão que veio falar sobre o REUF, né, um dos tópicos do edital, e uma questão que é a leitura do decreto, verificar os artigos, os itens lá do decreto, e o examinador veio, acredito que em vez de pedir a alternativa que apresentam dele, seria a que não apresenta, né, porque a questão número 45, 4 alternativas estão corretas, né, 4 letras, né, A, B, C e D estão corretas, estão de acordo com um decreto lá do REUF, e apenas a letra E que não atende, né? Então, com certeza é uma questão que vai ser anulada. É uma pena, né, que um tópico essencial que tem lá no edital referente à norma, em vez de abordar outros tópicos, como não foi abordado na prova, compras da administração pública, um tópico importante de conhecer referente à atividade desenvolvida na engenharia clínica da EBSER, não foi abordado, e foi abordado um tópico referente a uma norma, um decreto, e mesmo assim o examinador foi infeliz nas alternativas, né? Isso prejudica o candidato, né, Lúcio? Uma questão dessa, né? Isso tem que ver, né, Samuel? Eu assim, como eu já fui examinador disso, isso é interessante, eu pelo menos me preocupo muito antes de revisar e mandar o documento para efetivamente para ser publicado, né, ser impresso, enfim, tudo mais, eu checo bastante, mas pode ter sido um erro também do pessoal da administração. Então, o que o Samuel está dizendo é o seguinte, eu estou ampliando aqui a pergunta, ele fala, a partir daí são citados exatamente 5 objetivos, assinale a alternativa que apresenta um deles, ou que apresenta um objetivo específico errado.
E o REUF a gente falou 200 milhões de vezes. Cara, você vai trabalhar num hospital, ou numa rede de hospitais, que teve um documento que disciplina toda a função da empresa. Se você não vai estudar isso, é complicado. Então, se você fez a prova, só não está garimpando agora, fazendo esse trabalho que a gente fez no grupo aí, que estamos fazendo também, porque a interposição de recurso vai até amanhã, então você vai perder, né? Porque essa é uma questão totalmente errada, né? Então, é isso aí, Samuel. Estou com você de novo nessa questão aí e bora para a próxima. Então, Lúcio, a gente segue na questão 46, também sobre REUF, e infelizmente a banca também passou novamente no gabarito aqui, que a gente vê nessa questão duas alternativas aqui. Ele fala alternativa que apresenta uma diretriz. Então, para ter apenas uma resposta, ele vem trazer duas respostas, né? Ele vem trazer o gabarito como letra C, a melhoria dos processos de gestão. A norma fala apenas a melhoria dos processos de gestão. E a banca colocou aqui administrativa, contábil, financeira e tecnológica. Poderia ser gestão fiscal, outro tipo de gestão, clínica. Apenas a norma não cita. Exatamente, né? Educacional também, né? Já que uma das missões da EBC, né? Pesquisa, ensino também, né? Então, vem fazer isso aqui como os estudiosos aí de interpretação da língua portuguesa chama extrapolação, né? Quando vai fazer uma leitura de interpretação de texto, e além do que o texto fala, e além do que está escrito na norma, né? Então, também uma questão aqui que vai ser muito provavelmente anulada, e mais uma pena, né? Lamentar abordar um tópico em vez de abordar outro e abordar de forma errada, né? É lamentável. Você também, candidato, que se sentiu prejudicado com essa questão, mas até além da interposição do recurso, até uma ouvidoria, né? Quem sabe até em algum órgão, para fazer uma observação para selecionar uma banca mais precisa, né? Para fazer a prova, né, Lúcio? O que é que você acha? Samuel, eu estou de acordo com você, né? Eu acho que são duas questões importantes, de um decreto importante, que você precisa realmente saber, porque isso é um divisor, né? Uma coisa é você saber qual que é o limite de corrente de fuga, o que é um desfibrilador, o que é um cardioversor. Outra coisa é você conhecer o objetivo da sua própria organização. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que separa pessoas de pessoas, de um profissional do outro. E aí o próprio edital ele acaba perdendo essa oportunidade de fazer isso da forma correta. E eu acho também que esses profissionais que fazem têm que ser melhor escolhidos, né? Não estou fazendo uma crítica pessoal aqui ao examinador, como eu disse, pode ter um monte de coisas entre o momento em que foi feita a pergunta e o momento que ela foi editada e colocada no formato. Sempre tem esse problema. Mas eu estou junto com você de novo. Acho que o pessoal tem que ser escolhido a dedo, o pessoal tem que ter experiência teórica, tem que ter conhecimento teórico e experiência prática para poder fazer um tipo de pergunta esse, principalmente alinhado com o que é o hospital hoje, né? Quais são os desafios do hospital agora, num momento como esse. Então, eu acho que é realmente uma perda aí e a gente bateu muito no REUF. Não tem como, né? Você não ir com o REUF bem estudado. E quem foi, se uma questão dessa é anulada, você acaba perdendo essa pessoa bem preparada, no meu ponto de vista. Com você, Samuel. Ok, Lúcio. E foi um tópico que foi bem abordado na prova, né? Das 20 questões, 3 questões abordando o REUF, né? E nenhuma referente a compras na administração pública, administração hospitalar. 2 tópicos importantes que ficaram de fora, né? E é uma pena, né? Abordar também na completude o edital, né? Principalmente, né, Samuel, porque tem o guia para engenharia clínica, tem uma normalização, teve um trabalho que foi feito no passado procurando homogeneizar esse tipo de conhecimento, de informação que a gente espera que o engenheiro clínico já chegue no hospital sabendo, né? Então tem que explorar essas coisas que, eu digo assim,
E eu, quando trabalho, dependendo do trabalho, você está muito tempo no mercado, dependendo da tarefa, você seleciona uma pessoa ou outra. Por exemplo, eu não vou para uma obra com uma pessoa que não tem experiência em obra. Pode ser que aconteça, mas eu não vou. Eu escolho no mercado um que tem experiência com obra e que sabe o que tem que fazer. Então, é esse que é o objetivo de um edital desse, escolher a pessoa certa, que ela já entre batendo, né? Não entre tateando no negócio. Com você, Samuel. Ok, Lúcio, então a gente segue para a última questão aqui da prova, né? A questão sobre RDC 50 e as normas que são citadas na RDC, né? E ele fala sobre qual a norma que está definida de forma incorreta, né? Então, essa questão aqui, com certeza, os nossos alunos ouviram muito a gente falar sobre a parte de instalações hospitalares referente às normas da área de eletricidade, a 5410, a 13534, né? Instalações elétricas em ambiente hospitalar. E ele vem trazer aqui, coloca o número da norma correta e a definição da norma, o título da norma incorreta, né? Instalações mecânicas em estabelecimentos de saúde, né? Requisitos de segurança, classificação de tipo de elevadores, né? Mistura aqui, faz uma tentativa de enganar essa norma, a NBR 13534, né? O título dela é referente à parte de instalações elétricas em ambiente hospitalar, né? E nada a ver com, como ele fala aqui, de elevadores, né? O que você tem a pontuar referente a essa questão, Lúcio? Então, é o que a gente sempre fala para os alunos, né? A 5410 é a mestra, é a linha mestra que todo engenheiro eletricista, todo profissional que trabalha com equipamento eletromecânico, equipamento elétrico, tem que conhecer. E a 13534 é uma particularização dela com relação à instalação elétrica na área hospitalar. É como a 7256, por exemplo, a 16401 é de ar-condicionado, parte 1, 2, 3, qualquer ar-condicionado. Você quer particularizar, você pega a 7256. Então, a 13534 ela é sagrada, né? Todo mundo tem que conhecer isso. E no nosso guia de estudo, a gente comentou ela por várias razões. Tem o tempo entre a parada de fornecimento e o retorno da energia elétrica para o gerador. Tem várias, a questão dos aterramentos, questão do intermédio, tudo isso é tratado nessa norma. E é isso aí. E o detalhe é que o Samuel falou, ele quer a questão que está incorreta, e a incorreta é essa, 13534, é para instalações elétricas. Com você, Samuel. Ok, Lúcio. E a novidade do concurso foram as questões discursivas, né? Você mostra aí para a gente, Lúcio, a questão número 1, né? Como você sempre falou em todas as aulas, né? Pessoal, estuda a norma operacional. Estou sentindo que vai cair uma questão discursiva referente a esse tópico, né? E a gente deu a dica lá de pesquisar as palavras-chave, né? Palavra lá de desinfecção, né? Verificar bem, né? Fazer essa descrição, como ele pede aqui, parte de desinfecção de equipamentos médicos, toda essa parte lá tem lá na norma, né? Com certeza você leu essa norma aqui, fez um bom texto aqui, fez um resumo, 10 a 15 linhas, né? Para fazer essa análise aqui referente à desinfecção, que vem trazendo a norma operacional esse tópico. Interessante, Lúcio, essa questão abordando desinfecção, né? Não, isso aí tem que saber, né, Samuel? Esse negócio, eu vou falar assim, o pessoal fala que engenharia clínica é só gestão. Ah, engenharia clínica é só gestão. É só gestão, depende de quem está falando. Uma pessoa que eu ouço falar isso com muita frequência é o Dr. Binseng Wang, Dr. Wang Binseng, como a gente chama aqui no Brasil. Ele fala, engenharia clínica é só gestão. Eu concordo plenamente com ele. Mas o professor, ele é um engenheiro, um físico, um mestre, um doutor lá no MIT. O cara sabe dessas coisas, né? Então, como é que você vai cuidar no hospital se você não tem noção de controle de infecção? Não sabe que é um artigo crítico, não crítico, semicrítico. Não sabe qual é a diferença de limpar, desinfetar e esterilizar. E a gente tem vários vídeos no canal que comentam esse assunto. E inclusive,
as desconstruções do assunto. Porque, por exemplo, um cilindro de oxigênio, o paciente não necessariamente tem que botar a mão nele. Mas se você pega numa ambulância um paciente que teve um politraumatizado e tem fluido corpóreo, acaba caindo no cilindro, o cilindro vira um outro tipo de artigo. Então, eu, no meu caso, como eu gosto muito, muito disso, eu teria mais dificuldade em escolher o que eu vou falar nessas 15 linhas, entendeu? E aí, assim, eu estudaria ali a região, estudaria a epidemiologia da região, as doenças que acontecem na região, infecciosas, e faria um tratamento ali. Mas, basicamente, ele te deu a dica que ele quer saber se você sabe o que é desinfecção, né? Se você sabe, por exemplo, aqui, o que é um micro-organismo não esporulado ou um micro-organismo na forma vegetativa. Então, é um vocabulário que aqui dá para esparramar e fazer muita coisa, só baseado na classificação de artigo e área, no nosso vídeo lá, que deve ter 4 ou 5 minutos ali, o vídeo. Classificação das áreas, classificação dos artigos, a definição de limpar, desinfetar e esterilizar, essa aqui dava para mostrar que o cara é um engenheiro clínico que tem um domínio bom das questões relacionadas ao controle de infecção hospitalar. Com você, Samuel. Ok, Lúcio. E a questão 2, né? Você mostra aí para a gente. Ele trouxe essa figura aqui do GEMA, né? Ele traz essa questão referente à parte de oxigênio, né? Gás medicinal, né? Tem vídeo no canal, tem bastante vídeo sobre esse tópico, né? Quem é inscrito e assíduo no canal, com certeza fez uma boa redação dessa questão aqui, né? Uma ressalva aqui que é um pouco área hospitalar também, né, Lúcio? Mas como você falou, né? Aqui nos trópicos a gente faz de tudo, né? Faz a clínica, faz a hospitalar, faz a gestão hands-on completa, né? Então, Samuel, o problema é esse, né? É uma crítica para os cursos de especialização de maneira geral, né? Todo mundo... Eu não tenho problema nenhum em discutir cybersecurity, eu acho isso importantíssimo pra caramba, mas em alguns países não cabe isso, a cybersecurity. Cabe, hoje eu tive uma reunião com um engenheiro biomédico de um país aqui, de Monte Serra, falei, graças a Deus tem um engenheiro biomédico lá, que me ajudou com as perguntas que eu tinha para fazer, para eu poder ajudar, entendeu? Então, nesse contexto eu acho pertinente, porque eu acho que engenheiro clínico, tem que manjar disso aí. Como é que você vai ligar um ventilador pulmonar numa rede se você não sabe disso aqui? Qual que é a segurança da rede? Então, eu acho que é o engenheiro clínico mais bem formado, embora esse seja um tema em geral da engenharia mecânica, lá na engenharia hospitalar. Mas dá para fazer uma série de considerações aqui, né? O suprimento primário, o suprimento secundário, a questão dos alarmes, né? Quando para o suprimento primário, o secundário entra, tem que alarmar. O que é o alarme operacional? Dá para falar aqui das pressões da rede, por exemplo, essa pressão de 50 a 55 PSI, se você quiser falar, porque você tem só 15 linhas, você pode falar que ela não atende à nossa norma atual. Nossa norma atual, ela não definia o limite de pressão na rede, hoje ela define, e não é esse valor, por exemplo. Então, assim, é uma outra questão que dá para mostrar um conhecimento bastante pertinente. Talvez o que o cara quisesse saber também, Samuel, é quanto você sabe a mais, né? Você sabe isso de engenharia clínica, agora eu quero saber quanto você sabe a mais. O que você sabe aí sobre o controle de infecção? Eu falo isso porque no Clinical Engineering Handbook foi o capítulo que eu escrevi, um dos capítulos, na segunda edição foi o capítulo que eu escrevi, né, que é o nosso papel no controle de infecção. Então, eu acho que se ele quisesse procurar, né, o que esse engenheiro sabe a mais, ou essa engenheira sabe a mais, até justificaria esses dois tipos de questão aqui, uma falando em basicamente CME, né, Central de Material. Aliás, né, quem tivesse estudado RDC 15, que a gente recomendou também, não só pelas questões da esterilização propriamente dito, como a questão do ar-condicionado. A gente discutiu isso também no nosso guia de estudo, a importância dos diferenciais de pressão e tudo mais. Ok, Lúcio. Então, concluído aqui a análise da prova aqui, né? Então, a gente vê que a banca poderia ter abordado outros tópicos que ficaram em falta, né? O que é que você achou da prova no geral, Lúcio?
Bom, Samuel, eu achei o seguinte, assim, não li todas as questões, né? A gente fez algumas, foi muito rápido hoje o dia, a gente resolveu fazer para a gente soltar amanhã depois das 16, né? Naquele esquema programado. Eu achei assim, essas questões, né? O cara, quando está preparado, né? Assim, eu confesso, né? Eu teria que me preparar um pouco mais para fazer essa prova. Se eu fosse preparar um pouquinho mais para fazer essa prova, eu não ia deixar de ler o guia de sustentabilidade, as diretrizes para engenharia clínica, não ia deixar. E o REUF não ia deixar de estudar isso aí. Eu até me daria, acho que me daria bem ali. Teria dificuldade numa outra questão de lembrar, mas não vi todas as questões, né? E o problema é esse, o pessoal ainda continua fazendo algumas questões que não tem muito a ver, como aquela do SESMIT, por exemplo, no meu caso, e outras questões, como você achou, aquela da circulação, que você achou que foi muito bacana também, mostrou bem um pouco mais do engenheiro biomédico, atuando como engenheiro clínico. De uma forma geral, é assim, eu espero que os nossos alunos se deem bem nessa prova, vamos ajudá-los aí a interpor os recursos necessários, cada um vai ter um formato, né? Mas eu acho que foi, para nós também, uma experiência muito interessante. Tendo novos concursos, nós vamos continuar fazendo, se podemos continuar fazendo esse guia, né, Samuel? O pessoal que quiser ir estudando. Mas no próximo concurso, com certeza, a gente vai voltar com o nosso guia de estudo e estimular vocês a estudarem aí, se prepararem cada vez melhor. Com você, Samuel. Ok, Lúcio, então, mais uma vez, agradecer aos nossos alunos aí pelo esforço aí, pela dedicação aí, pelo incentivo aí, e vamos juntos aí interpor os recursos para garantir as questões aí com gabarito devido e correto, né? E vamos nos próximos concursos, né? Estaremos juntos aí no Guia 2, Guia 3, o concurso que tiver, estaremos aí juntos aí para continuar nessa jornada. E Samuel, já vamos falar aqui, né? Quem já no próximo concurso tiver, se os nossos alunos do guia quiserem participar, vamos fazer um super desconto para eles aí, para eles não perderem a motivação, que é aquilo que a gente falou. Às vezes você não passa em primeiro lugar no concurso, mas tem desistência, tem uma série de fatores que acontecem que você vai mudando, subindo ali na colocação, né? Você tem mais algum recado para mandar, Samuel? Só seguir em frente e perseverar, né? Até alcançar a vitória e alcançar a aprovação e fazer até ser aprovado, né? Não desistir, né? Seguir em frente e perseverar. E lembrar, né, que tem um mercado privado também, né? Você se preparando para o mercado público, também todo o conhecimento do mercado público é muito útil no mercado privado também. Então, é isso aí que a gente queria falar para vocês, agradecer de novo aí, um super agradecimento para o Samuel, o interesse dele em empurrar essa engenharia clínica, levar o nível da discussão para um nível mais adequado, mais pertinente com as necessidades clínicas dos pacientes, dos hospitais e tudo mais. Lembrar vocês, reforçar vocês, se inscrevam no canal, tudo isso ajuda demais a gente aí a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!